Bem, muita gente pergunta, como eu falei no começo do vídeo, qual que é o órgão, como que eu indico se o cara começa ou não, se participa ou não. Não é incomum, às vezes, a empresa ligar aqui, alguém ligar e falar, olha, estou querendo participar de uma licitação do órgão tal, é bom ou não é? Gente, é muito difícil a gente aqui conseguir fazer uma análise de todos. A gente tem sim digamos que um banco de dados de uns órgãos que a gente já participou, tem um histórico, tem mapeado aqui quais são os órgãos que a gente já participou que têm tido bons resultados, tanto na licitação quanto no pagamento, no percurso inteiro, né, da contratação, mas fica muito complicado passar para vocês, porque às vezes o que deu certo para a gente pode não dar para vocês, e se eu falo às vezes que o órgão é bom, por acaso vocês têm algum problema durante a contratação, parece que a culpa é nossa aqui. Mas como muita gente pergunta, eu vou acabar me posicionando, dando aqui alguns pitacos, digamos assim, para que vocês tenham algum norte, alguma base para poder escolher os órgãos aí que vocês vão participar. Via de regra, a gente sempre recomenda que quem está começando a participar das licitações, comece a participar das licitações em órgãos federais, né? E por que eu falo de órgão federal? Quer dizer que órgão municipal ou estadual não são órgãos bons? Não, não é isso, gente. Tem muitos, mas muito mesmo. Se você for ver em quantidade, claro, obviamente você vai até encontrar mais órgãos municipais bons pagadores do que federais, por causa que tem muito mais órgãos municipais. São mais de 5.000 municípios, né? Então, você vai com certeza encontrar. Mas, proporcionalmente, a gente, pelos nossos resultados aqui, a gente vê que os órgãos federais têm menos problemas. Eles são um pouco mais padronizados, tá? Uma boa referência para vocês terem, ainda mais, principalmente por ser o motivo que a gente indica. O órgão federal, ele trabalha basicamente, a grande maioria, com as minutas de editais, de termo de referência da própria AGU. A AGU é a Advocacia Geral da União, né? E geralmente ela que dá os pareceres jurídicos dos processos. E eles têm uma minuta de edital, um modelinho, né? Onde a maioria dos órgãos públicos acabam utilizando. E essa minuta é bom para quem está começando, porque você já entende a estrutura do edital. Então você vai ver que no começo começa lá do objeto, de quem pode do quem é o gerenciador, quem é participante. Então tem uma certa ordem e que para quem está começando é muito bom você tentar pegar essa frequência, tentar entender a lógica ali e a maioria dos órgãos federais, por utilizar isso, fica mais fácil. Diferentemente das prefeituras. A gente sabe que várias prefeituras compartilham modelos ali, só que não é uma coisa tão padronizada quanto no âmbito da União. Então, esse é o primeiro ponto que vai facilitar para quem está começando, tá? Basicamente, você vai pegar editais muito parecidos, ou pelo menos com a mesma estrutura, e aí vai facilitar você entender como é que funciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente coloca para você poder entrar nos órgãos federais é o seguinte, a fiscalização ela é um pouco mais, digamos assim, não vou falar um pouco mais forte, mas um pouco mais intensa em órgãos federais. Tende a ser, pelo menos, tá? Não é uma unanimidade, vai de cada tribunal de contas aí. Tem tribunal de contas do estado que é muito, muito rigoroso, muito, muito forte na fiscalização. Alguns não são tantos, mas o tribunal de contas da União é muito forte, então é muito mais fácil de você ver licitações que transcorrem de uma maneira natural e que não tem tantas, vou falar bizarrices, mas assim, coisas anormais, tá? Você vai encontrar muita coisa diferente, que foge à regra, exceção à regra, em licitações que não são federais. As federais, elas tendem a ser mais tranquilas, tá? Para quem está começando, isso também é muito bom. Outra coisa, o terceiro ponto que a gente coloca aqui, que é interessante você começar nos órgãos federais, é a questão do repasse de pagamentos de numerários, de verbas, né? Vou até deixar aberto aqui para não me perder. O que acontece? Uma boa parte da receita dos municípios e dos estados, elas são feitas através de repasses da União. E esses repasses, a gente sabe que isso aí não é uma característica apenas da União, da administração pública, isso é uma característica de todo o processo. Quanto mais gente envolvida, quanto maior é o processo, tende a ser mais burocrático, mais demorado. E na administração federal, o número de pessoas envolvidas nesses repasses, teoricamente, são menores. Então, tende a ser um pouco mais sério também na questão do pagamento. Claro que não é só isso, e pelo contrário, existe muito mais variáveis que influenciam se o órgão é rápido ou não para pagar, mas
isso é um ponto que para quem está começando também, se está na dúvida, leve isso em consideração. Órgãos federais tendem a ser um pouco mais céleres também no pagamento. Gente, antes de eu continuar fazendo esse vídeo aqui, é interessante eu falar o seguinte. Essa aqui é a nossa opinião e é com base nos nossos resultados, nas licitações que nós participamos. E você pode muito bem ter resultados completamente diferentes do que eu estou falando aqui com órgãos federais. Você pode ter excelentes resultados com órgãos municipais, questão de celeridade no processo de contratação, celeridade no processo de pagamento. Então, isso aqui não é uma unanimidade, não é uma verdade absoluta. É basicamente a nossa opinião aqui e o conselho que eu te daria no caso de você estar começando agora e quisesse a minha opinião, tá? Se você tem uma opinião diferente disso, não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso, você tem todo o direito e está certo, e cada um tem a sua experiência com licitações de uma maneira. Eu estou contando aqui apenas o nosso contato com as licitações aqui, tanto a nossa experiência como servidor, como consultores aí há um tempinho já. Então, essa basicamente é um conselho que a gente dá para quem está começando, beleza? Não me leve a mal, eu sei que já vai ter muita gente que já está pronto para começar a falar, não, isso é um absurdo, eu entro na prefeitura faz 10 anos, 20 anos, nunca tive problema. Claro, existem ótimas prefeituras, nós vendemos para prefeituras também, vendemos para órgãos estaduais, vendemos para vários tipos de órgãos, não nos restringimos apenas aos federais, mas é um conselho que a gente dá para quem está começando, tendo em vista esses fatores que eu já falei, a padronização do edital, a transparência nos processos. Então, é por esses motivos que a gente aconselha quem está começando a começar no federal, beleza?